Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos mostrar os recursos que o Conexo tem para unir fontes de dados. Ou seja, às vezes você tem parte dos dados em uma fonte que pode estar num texto, ou no Excel, ou até no sistema legado, e você precisa unir as informações para gerar um relatório ou uma visualização consolidada. Então, vamos começar aqui abrindo uma nova solução. Eu tenho aqui duas fontes de dados que no nosso exemplo é como se cada unidade tem uma empresa com duas unidades, unidade A e unidade B. A unidade A ela gera o arquivo, os faturamentos dela num sistema, a unidade B em outro sistema. Suponha que esses sistemas tenham extratores que sejam possíveis gerar arquivos texto com os dados de faturamento. Então aqui eu vou procurar aqui as notas fiscais da unidade 01, desculpa, não é A e B, não. 01. Então eu vou procurar o texto aqui. E aí eu tenho aqui o faturamento da unidade 1. Ok? Vou abrir, vou visualizar o arquivo. Ele tem 483, eu vou importar. E depois eu vou importar mais o NF da unidade 02. Então eu busco aqui, unidade 02. Nesse caso ele tem um pouco mais, tem 2.000 linhas, que significam mais de 2.000 notas fiscais. Bom, aí nesse caso, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho as NFs para a unidade 1 e as NFs para a unidade 2. O Conexo já classificou todos os campos. Só que a visualização que eu preciso eu preciso unir essas duas coisas. Eu preciso tanto dos dados da unidade 1 quanto da unidade 2. Aí nesse caso o que eu vou fazer? Eu vou clicar na unidade de origem, ok? Entrar nessa funcionalidade de configurações gerais e utilizar essa opção unir fonte de dados. Nesse momento, o Conexo vai apresentar para você a fonte de dados que você selecionou de origem, que seria essa 01. E aí você seleciona qual que seria a de destino. Ok? Nesse momento, quando você seleciona a unidade de destino, o que o Conexus faz? Ele já verifica nessa fonte de destino quais campos têm o mesmo nome e o mesmo tipo dos campos das colunas de origem, do campo da fonte de origem. Então, por exemplo, na fonte de origem tem um campo unidade e na fonte de destino tem um campo também chamado unidade. Então ele já casou esses dois campos. Obviamente alguns campos, aqui no caso estavam todos iguais, mas na maioria dos casos você vai ter que mapear manualmente os campos. Às vezes está com um nome diferente, o Conexo não consegue descobrir que um campo se equivale ao outro. Ok? Mas aqui o interessante que eu quero abordar com vocês é que aqui são dois arquivos texto, mas poderia ser um arquivo texto e uma planilha Excel, uma planilha Excel e um arquivo do sistema legado, um arquivo de legado e um acesso ao sistema legado e um arquivo Access. Enfim, qualquer uma das fontes que o Conexus consegue recuperar, ele poderia colocar aqui e fazer união. Então aqui eu vou chamar simplesmente a minha fonte destino, vai chamar NFs. Então o que o Conexus vai fazer? Ele vai pegar a fonte de dados de origem, todos os dados, vai pegar a fonte de destino, todos os dados e vai juntar isso tudo numa fonte só, que eu vou chamar NFs. E eu vou fazer aqui agora, eu vou unir. E aí a gente já tem aqui essa nova fonte contendo todos os dados. Repare que aqui, ó, unidades são duas unidades. Né? Aqui na unidade 2 só existe a unidade 2. E aqui na unidade 1 só existe a unidade 1. Então agora eu posso vir na minha parte de explorar e posso gerar as informações consolidadas por unidade. Então se eu pegar a unidade aqui e o valor total, eu já consigo saber o que cada uma faturou. Eu posso colocar, por exemplo, por ano, e aqui depende da necessidade, por trimestre, né? Então aí, olha só, eu tenho no mesmo relatório informações de duas fontes distintas. Vieram do mesmo formato, vieram de arquivos texto, mas poderiam ter vindo de qualquer outro formato que o Conexus consegue recuperar. Eu acho que esse foi o objetivo desse vídeo. E assim, qualquer
qualquer fonte de dados que você consegue recuperar aqui, você consegue unir e fazer informações e fazer uma análise igual a gente fez nesse caso aqui.